Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Samuel, capítulo 19. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 23, que fala assim: Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus dominou também. E ele ficou profetizando por todo o caminho, até chegar à casa dos profetas. Lá tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Somente até aqui. O que estava acontecendo aqui? Saul estava perseguindo Davi. Saul queria matar Davi. Entende? Então, ele mandou os guardas dele ir até Davi, a casa de Davi, para poder trazer ele para ser morto. Saul era o rei, então tudo que Saul mandava era executado, era feito. Porém, Davi foi avisado por Mical, que é a esposa dele, que o pai dele, que ela era filha de Saul, estava perseguindo ele. Então ela ajudou Davi na fuga. E nesse processo entre a fuga da casa dele, de Mical, para aonde ele estava com os profetas, Saul foi avisado que ele estava na casa dos profetas, ou seja, ele estava com Samuel. Samuel era o intermediador de Deus. Ok? Então Saul, não satisfeito com a incapacidade, vamos botar assim entre aspas, dos soldados dele, ele tomou a frente da situação, saiu do palácio onde ele estava e perseguiu Davi pessoalmente. Ok? Então a fúria de Saul estava maior por Davi, que tirou ele da zona dele de conforto. Quando Saul foi na direção de Davi, juntamente com Samuel, Davi se refugiou na casa dos profetas. E aquele povoado ali sabia que ele estava na casa dos profetas. Porém, a gente sabe que Samuel é intermediador de Deus. Ou seja, Samuel era a boca de Deus ali naquele lugar. A partir do momento que você tem uma pessoa que é de Deus num local, automaticamente você tem a proteção de Deus naquele local. Ok? Então, quando Saul foi com toda a maldade no coração querer pegar Davi, que era um escolhido de Deus, e ele estava refugiado num local onde existia a presença de Deus, o Espírito de Deus tomou conta, ou seja, se apossou da vida de Saul. Entende? É como se o Espírito de Deus freasse Saul, falasse: aqui não, que aqui é a minha casa, você não vai fazer nada. Então o Espírito de Deus se apossou de Saul e fez ele começar a profetizar dentro daquela situação ali. Então o Saul não tinha domínio sobre ele. Quem estava dominando Saul era o Espírito de Deus. Com isso, o Espírito de Deus fez Saul tirar a roupa. Entende? Ou seja, ele foi desarmado ali para não continuar com o que ele foi fazer. Então, Deus houve ali, naquela situação, uma desmoralização de Saul perante aquele povoado, perante aquelas pessoas. Então, nessa situação, Deus mostrou a soberania dele e o poder dele sobre Saul. É a mesma coisa que ele tivesse dito: você persegue o meu filho, só que aqui dentro, na minha casa, você vai fazer o que eu quero. Entende? Então ele desmoralizou Saul, que era rei na época, na frente de todo aquele povoado ali. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aquela pessoa, aquele grupo, aquela pessoa, eu não sei como é que está a sua vida, mas aquele que te persegue, ele pode chegar até um certo limite. Ele não pode ultrapassar esse limite. Quem coloca esse limite é Deus. O limite aqui na história
Foi o Espírito de Deus sobre a vida de Saul. Ok? Na sua vida não é diferente. Toda perseguição que você está sofrendo, existe um porquê por trás. Existe um motivo de Deus por trás. Deus está usando a situação desfavorável a ti, aos seus olhos, para forjar em você o caráter de Cristo. Para ensinar você a ser parecido com Deus e, ao mesmo tempo, amadurecer você como pessoa, mentalmente e espiritualmente. Porque quando somos perseguidos, nós buscamos a presença de Deus. Nós não agimos na nossa individualidade, na nossa independência. Nós dependemos de Deus. Então, toda perseguição que você está sofrendo, existe um porquê por trás. Porque Deus quer te mostrar que Ele sabe que você tem capacidade. Ele sabe que você tem inteligência. Ele sabe que você consegue resolver sozinho. Mas Ele quer que você aprenda a depender dEle, a confiar nele. Então, quanto maior for a sua perseguição, maior é o nível de intimidade que Deus quer ter contigo. Entende? Deus não quer que você seja independente e tome as suas próprias decisões. Deus quer que você dependa dEle e aprenda a obedecê-lo. Com isso, Deus vai estar forjando em você um coração mais humilde, um coração mais calmo, um coração mais brando. Você não vai precisar passar por tanto estresse como você vem passando, porque você vai estar depositando a sua confiança no Senhor. E Ele vai estar lutando a sua guerra. Entende? Então, toda situação que você está sendo perseguido é Deus querendo desconstruir em você algo que foi construído erroneamente. Deus quer que você dependa dEle. Deus quer que você busque auxílio e refúgio nele. Ele, do jeito dele, vai fazer o seu perseguidor parar. Porque uma coisa é fato. Deus sabe, Deus te conhece do avesso. Foi Ele que te criou. Ele sabe do que você gosta, Ele sabe do que você não gosta. Da mesma forma é no seu inimigo. Entende? Não é porque o seu inimigo não tem relacionamento com Deus que Deus não conhece dele. O seu inimigo é tão criação dele quanto você. Então Deus conhece o ponto fraco do teu inimigo. Deus sabe o que o teu inimigo venera e não quer perder. Deus sabe aonde atingir para fazer ele parar. Deus sabe fazer o seu inimigo pensar. Entende? Do mesmo jeito que Deus conhece você, Ele conhece aquele que te persegue. Mas você não conhece. Você acha que conhece, mas você não conhece. Por quê? Porque a gente só transpassa para o outro o que a gente quer que o outro saiba. Mas o interno de uma pessoa, quem conhece é Deus. Então, a partir do momento que você se coloca na dependência de Deus, numa situação que está tirando você do sério, está tirando a sua paciência, a sua paz, você está depositando em Deus uma confiança e Ele vai estar agindo a seu favor, indo naquele lugar que o seu inimigo não mostra para ninguém. Mas Deus sabe que existe. Então, Deus vai pegar no ponto fraco dele. Entende? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma desmoralização. Aqui, quando Saul adentrou na casa dos profetas, ele foi desmoralizado. O espírito que se apossou de Saul fez ele tirar a roupa na frente de todo mundo. Ele ficou como uma criança, perdida no meio ali de todo mundo. Ou seja, aquela imponência toda que ele chegou, aquela atitude toda que ele chegou de querer matar Davi, foi quebrada, literalmente no meio, pela presença de Deus. Entende? E ele foi desmoralizado na frente de todo mundo, e ele era rei. Então o que a gente aprende disso aqui? Que Deus não tem culpado por inocente. Deus não olha patente. A pessoa pode ter o poder que for, a pessoa pode ser quem for,
Saul era rei. Nem por isso Deus passou a mão na cabeça dele. Entende? Mas o que vai fazer você ter essa proteção de Deus na sua vida é o seu relacionamento e intimidade com Deus. Porque aquele que procura o Senhor, aquele que deposita a sua esperança em Deus, aquele que prioriza Deus, ele age na reciprocidade. Entende? Então, o que Deus vai fazer? O amor que você dá para Deus é o amor que você vai ter de volta. O investimento que você faz em Deus é o investimento que você vai ter de volta. Então, o que você tem que fazer perante a todas as situações da sua vida? Priorizar o Senhor. É Ele que luta as suas guerras. É Ele que vence as suas batalhas. E Ele entrega pronto nas suas mãos, dizendo, filho, está aqui. Fui lá, venci, guerriei, fiz tudo, estou entregando nas tuas mãos, usufrui. Porque você depositou a sua confiança em mim. Entende? Então, tudo que acontece na nossa vida, existe um porquê. Ou é Deus querendo testar a pessoa que está te perseguindo, ou é Deus querendo testar você. Ok? E fazer você aprender com essa situação para ser parecido com Ele, com Deus. E tirar de dentro de você qualquer resquício de maldade. Que Deus vai estar trabalhando dentro do seu coração. Então, se preocupe apenas no seu relacionamento com o Senhor. Você não tem que se preocupar com mais nada. A pessoa está te perseguindo, a pessoa está vindo contra você, a pessoa está fazendo maldade contra você. Senhor, apresento fulano de tal, Mariazinha, Chiquinho, Zezinho, na tua presença. Essa pessoa está fazendo isso, essa pessoa está me perseguindo, essa pessoa está fazendo maldade contra mim, essa pessoa está fazendo calúnia com meu nome. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos e no teu altar, consagro ela a ti. Entra com providência, conforme a tua vontade, sobre a vida dessa pessoa. Eu não vou me preocupar, porque eu estou entregando nas suas mãos. E segue a tua vida com o Senhor. A partir do momento que você orou, você fez um decreto. E Ele, Deus, vai fazer justiça por você. Ele vai medir na balança. Entende? Ele vai ver quem está certo, quem está errado e vai fazer justiça. Então entregue para Deus. Você não precisa colocar a mão. E ao mesmo tempo, Deus está usando toda essa situação desfavorável aos seus olhos para evidenciar você. Porque é o seu inimigo que fala mal de você, que está fazendo a sua propaganda. Então, todo lugar que ele está indo defamar o teu nome, ele está tornando você conhecido. Como você está na obediência ao Senhor, ok? Tendo um relacionamento com Ele, Deus converte essa situação a teu favor. Então, aonde Ele está jogando a sementinha do mal, falando mal de você, Deus vai lá, ok? Justifica você, mostrando que aquela pessoa ali está levando o teu nome, mas o que está falando é mentira. E com isso você vai se tornando conhecido. Então, sem você perceber, Deus está usando aquele que te persegue para propagar o teu nome. Entende? E depois Deus te justifica. Então você não tem que fazer nada. Você tem que apenas entregar para Deus a pessoa em oração, acreditando que Deus está pegando aquela causa nas mãos, e seguir com a tua vida e teu relacionamento com Deus. Entende? Você não tem que se estressar, você não tem que ficar ali minando, porque quando você fica minando alguma coisa, você está trazendo aquela energia ruim para dentro de ti, e Deus não quer isso para a tua vida. Então libera o perdão para quem tem que liberar, libera a pessoa para Deus em oração e segue a tua vida no seu relacionamento com Deus e deixa a pessoa se entender com o Senhor. Você não tem que fazer nada. Você tem que apenas seguir na direção dos seus planos de Deus para a sua vida, fortalecendo, forjando o teu caráter. Entende? Para Deus te usar lá na frente quando for necessário. Você passar por uma mesma situação, você vai saber o que fazer. Porque você vai ter tido bagagem, vai ter tido experiência. Entende, gente? Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.